Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Vitinho e estou aqui para fazer uma apresentação prática para vocês sobre a AWS Console. Eu acredito que até esse momento vocês já têm uma noção básica aí sobre a teoria do AWS, sobre os serviços, o que é serverless, o que é served, o que é um Lambda, o que é um API Gateway, o que é um DynamoDB, enfim, acho que vocês viram aí bastante teoria com o pessoal. E o objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação mais prática. Então é mais técnica, assim, a gente vai colocar a mão na massa e lá na AWS Console criar um Lambda, criar uma base de dados no Dynamo, criar uma rota no API Gateway, unificar tudo isso e fazer uma APIzinha. Então qual que é o objetivo aqui? O objetivo desse vídeo, a gente quer criar uma rota HTTP que retorna dados de um usuário. Então é isso, a gente quer fazer uma URL lá que quando a gente bate, vai retornar dados de um usuário. Uma APIzinha, né, ali no back-end. Então, a gente vai fazer isso. Eu dividi aqui, fiz uma divisão prática aí. Então, eu vou utilizar alguns serviços essenciais ali, quase toda aplicação a gente utiliza. Então, ali um Lambda para fazer as nossas funções, o IAM para dar permissões para esse Lambda, o API Gateway para a gente poder fazer o nosso portal, né, fazer a nossa função virar uma rota HTTP. O nosso DynamoDB, que vai ser a nossa base não relacional aí, né, para a gente ter os nossos dados, e o CloudWatch, que é o gerenciador de logs ali, para a gente poder dar uma debugada nos nossos eventos. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou fazer a divisão aí no vídeo a partir desses serviços e aí a gente vai pôr a mão na massa. Beleza? Aqui no navegador eu já tô logado aqui na AWS, então eu estou no serviço de AWS Lambda. Caso vocês estejam no menu principal aqui da AWS, né? Ele aparece aqui, né? Lambda. Vocês podem pesquisar aí, né? Lambda. Ele aparece, esse logo aqui, Lambda. Beleza? E aí, o Lambda, na teoria vocês já sabem, mas são as funções do nosso sistema. São basicamente o coração do nosso sistema. Aqui que as funcionalidades vão executar, é aqui que a gente programa, aqui que a gente usa a linguagem de computação, linguagem de programação. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui, né, no botão Create Function. Então nós vamos criar uma função, criar um Lambda. A primeira coisa que ele pede aqui é um nome para essa função. Eu vou entrar aqui na abinha de Outros e vou clicar aqui em Softable AWS Padrões de Nomenclatura. Então, para colocar um nome em um serviço, a gente segue alguns padrões. Então, primeiramente, a gente tem que indicar qual é o estágio dessa lambda. Então, a gente está fazendo um ambiente de dev aqui, tá? Depois, a gente precisa falar qual que é o projeto. O nosso projeto aqui é um projeto de apresentação. Eu vou deixar tudo em português, tá? Mas o ideal é deixar tudo em inglês, no caso. Então aqui é o serviço da AWS que triggera esse Lambda. Quem vai chamar esse Lambda para executar? Existe algum serviço que vai chamar esse Lambda. No nosso caso, como a gente está criando uma API, vai ser o API Gateway, que a gente vai configurar depois. Então a gente fala aqui que é o API. Esse Lambda vai ser chamado por uma API, beleza? O próximo é a entidade. Então deve ser a entidade que esse Lambda se relaciona. A entidade do sistema. Então ele vai se relacionar com os usuários, porque esse Lambda quer retornar um dado de um usuário. E por fim, a descrição desse Lambda. Então, basicamente aqui um resumo do que esse Lambda faz. Então ele retorna dados de um usuário. Perfeito, beleza. Aqui a gente escolhe a linguagem. Então a gente vai utilizar Node. A arquitetura pode deixar essa mesmo. E aqui a gente precisa falar sobre funções. Bom, esse Lambda precisa acessar o DynamoDB, certo? Porque a gente vai pegar dados do usuário DynamoDB. Então a gente precisa fazer algumas programações aqui, né? Então a gente vai usar ah, a gente vai criar uma role. Então a gente vai criar uma role, né? A gente tem a parte aqui de funções e a gente vai criar uma, uma nova função. Aqui está até escrito uma letrinha bem miúda para a gente criar uma função customizada usando a IAM. Então vou até colocar isso em um novo grupo. Vou chamar de IAM.
beleza? Então, no IAM é onde a gente cria funções. Então, vamos lá. A gente quer uma função que acessa o DynamoDB. A gente precisa dar essa função para o nosso Lambda, beleza? Então, a gente vai escolher um caso. Bom, a gente está usando um Lambda, certo? Então, vamos lá. Eu vou selecionar o Lambda, vou dar um Next Permissions. E aqui eu vou escolher as políticas. Todas as funções são compostas por políticas. As políticas são pequenas regrinhas assim. Então, por exemplo, existe política de ler o DynamoDB, existe política de escrever no DynamoDB, existe políticas de ler o S3, existe políticas de, enfim, existem muitas políticas. No caso aqui, eu vou pesquisar DynamoDB, porque eu quero dar políticas relacionadas ao acesso ao DynamoDB. A primeira política que a gente encontra aqui é a política de Full Access. No nosso caso, a gente não quer essa política, tá? A gente quer uma política, uh, que ele só tenha a função de ler um dado no DynamoDB. A gente acha que já a Amazon DynamoDB Read Only Access, mas vamos supor que por algum motivo a gente não tenha essa política. A gente pode criar uma política. Então, vou vir aqui, Create Policy, e a gente pode criar uma política. Então, o serviço que essa política vai interagir, a gente vai chamar aqui de DynamoDB. E aqui a gente pode dar um nível de acesso para essa política. Então, por exemplo, lembra que meu Lambda ele só quer ler um dado do banco, né? Então, a gente vai vir aqui em Read e dar algumas funções para ele, como, por exemplo, fazer uma query, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Porque talvez isso aqui já seja o suficiente para a gente, tá? GetItem também, né? Então vamos deixar esses dois, né? Um getItem e uma query. É tudo que a gente precisa, tá bom, pessoal? Então a gente vai em Next aqui. Deixa eu só ver Resources. Ok. Em Resources a gente pode deixar All Resources, tá? Só para não ter problema. Request Conditions a gente não precisa selecionar. Então a gente vai clicar aqui em Next. Tags a gente não precisa configurar nada agora. E a gente vai dar um review. Então a gente dá um nome para a nossa política. Bom, para a política a gente também tem um padrão de nomenclatura. Então a gente coloca qual que é o serviço que essa política está dando acesso. E a gente coloca uma arroba e uma breve descrição. Então vamos lá. Então é o DynamoDB arroba get item. É o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando um item do banco de dados. Vamos criar essa política, DynamoDB getItem. Beleza, política criada. Eu vou voltar aqui na criação da minha função. Lembra que a gente estava criando a função? A gente só parou para criar uma política e a gente vai acoplar essa política na nossa função. Então vou dar um refresh aqui. E vou pesquisar de novo aqui. DynamoDB. Bom, já achei a política aqui que a gente criou. DynamoDB getItem. Então a nossa função só vai ter essa política. Então vou dar um next aqui. Não precisa selecionar as tags. E vou dar um nome para a nossa função. A nossa função também tem um padrão de nomenclatura. Então a gente coloca qual é o projeto dessa função. A gente coloca um arroba, fala qual que é o serviço que a gente vai usar essa função. Um igual e a gente fala uma breve descrição do que faz. Então no caso aqui apresentação, certo? Lambda igual a aí aqui a gente fala aqui, ó, uma breve descrição do que é essa role que ela pretende fazer. Retorna dados do banco. Beleza. Então isso aqui já é o suficiente. Então vou criar a função. Então a gente já tem uma função que possui a política de fazer leituras no banco. Beleza? E agora você já aprendeu como mexe no IAM. Beleza, pessoal. E aqui eu voltei para o nosso Lambda, beleza?
E aqui eu vou clicar em bom, vou clicar aqui em usar uma função que já existe, beleza? Vou dar um refresh aqui e vou pesquisar pela nossa função. Então, a apresentação, beleza, já achei nossa função aqui, ó. Então, beleza, a gente já deu uma função agora para esse lambda e ele já vai ter acesso suficiente para ler o banco de dados, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, com a função criada, a gente já chega aqui e a gente tem esse código. O Lambda já tem esse código por default. Perceba que aqui ele está abrindo uma função, né? Esse é o padrão dele. Ele cria aqui um objeto de resposta, então o famoso HTTP response. Ele coloca um status code 200, que significa que deu sucesso. E aqui no body ele traz um conteúdo. Para a gente testar esse Lambda aqui, só para ver se hello from Lambda, a gente pode vir em teste. E aqui a gente consegue criar um teste básico assim, só para poder executar essa função. Então vou chamar aqui de teste. Aqui ele me manda o event.json, que significa eu mandar dados para essa função fazer alguma coisa. No caso aqui a gente pode deixar vazio, tá? A gente dá um save. Na verdade a gente tem que deixar pelo menos um JSON vazio aqui, tá? A gente dá um save. Então se eu clicar aqui em teste, vocês vão ver que aqui, ó, execuções. A resposta que ele deu lá, ele executou, deu certo. Se eu colocar aqui hello from softball, eu venho aqui, dou um deploy. Depois que o deploy foi concluído, verdinho, dou um novo teste e ele executa aqui, hello from softball. Então é a partir desse lambda que a gente vai fazer a leitura no banco, beleza? Então vou dar um maximizar aqui e a gente vai fazer algumas implementações. Bom, vamos lá. Para eu poder acessar o banco, eu tenho que ter aqui no meu código o SDK da AWS carregado. O SDK da AWS vai permitir eu carregar algumas bibliotecas, como por exemplo o SDK do Dynamo, o SDK de todos os serviços da AWS. Para eu carregar todos os serviços da AWS, eu preciso ter o SDK. Então, para fazer esse carregamento, eu dou um require AWS SDK. Beleza? Bom, com a AWS em mãos, agora eu preciso fazer um import do SDK do Dynamo. Então, eu acho que eu vou até aumentar a fonte aqui, que eu acho melhor. Const DynamoDB. Ponto. Vou dar um new da AWS DynamoDB.documentClient. Beleza, pessoal? Então agora o DynamoDB está importado aqui. Então beleza, algo que a gente sempre costuma fazer é sempre consologar o evento que está chegando na nossa função, né? Depois a API ela sempre vai chamar esse lambda, então sempre vai vir um request, um HTTP request, que eventualmente vai vir um body, um path parameters, um string parameters. Então aqui a gente vai ver tudo isso, beleza? Então a gente dá um start lambda with. Como a gente está recebendo um objeto, a gente precisa dar um JSON stringify para a gente poder consologar isso. Então eu estou consologando o evento. Esse event que a gente está recebendo aqui no Lambda é exatamente o que a gente está recebendo da nossa API. Beleza? Ok. Então aqui é onde eu quero resgatar um dado do DynamoDB. Bom, então esse Lambda vai fazer uma consulta no DynamoDB, ok? Mas antes de eu fazer ele mexer com o banco de dados, vamos já criar uma API. Então vamos criar uma rota que a gente consiga fazer requisições. E depois a gente vai para a parte do banco de dados, beleza? Para isso eu vou utilizar o API Gateway. Eu vou utilizar aqui o REST API, que é o que a gente quer criar, né? Então eu vou dar um build. Vou dizer que eu quero criar uma nova API. Vou chamar aqui de apresentação softable. Esse vai ser o nome da minha API. Vou criar uma API. Bom, aqui eu começo com um recurso vazio. Então, imagina que existem domínios, então aqui, por exemplo, amazon.com, e aqui a gente consegue criar recursos. Então, por exemplo, /API Gateway é um recurso, /home é um recurso. O que a gente quer fazer aqui é fazer o nosso domínio, /usuários, / o user ID que a gente quer resgatar.
User ID, já vou falar um pouco melhor sobre ele, tá bom? Então, eu vou criar aqui um recurso, vou chamar usuários. Então, beleza. Estou entrando como se fossem pastinhas do sistema operacional, sabe? Quando a gente entra lá, usuários, aí vai ter vários usuários e a gente clica em um específico. Essa é a ideia. Então, usuários, eu vou criar esse recurso, beleza? Dentro dos usuários agora, eu quero consultar um usuário específico. Com isso, eu vou criar um recurso aqui chamado ID usuário. Lembrando que isso é uma variável, então a gente vai mudar. Então, por exemplo, domínio barra usuários barra o ID do usuário, que é, por exemplo, 1. Então, usuários barra 2, usuários barra 3. Cada valor vai trazer um usuário diferente. Então, isso é uma variável. Na AWS, na API Gateway, para a gente falar que isso aqui é uma variável, a gente coloca entre chaves aqui, beleza? Só criar o recurso. Então, beleza, a gente já tem o nossa root, barra usuários, barra uma variável, que é o ID do usuário. E é nessa variável que a gente quer criar uma função, que a gente quer linkar o nosso lambda que está aqui. Então, a gente quer fazer um get, né? Porque a gente quer pegar um dado do banco de dados. A gente vem em Actions, clica em criar método, e a gente vem aqui e fala, a gente quer um get. Clica no Vzinho, e aqui a gente vai fazer uma configuração. Essa função tem que estar ativada, tá, pessoal? Então, a gente ativa ela aqui. E aqui a gente coloca o nosso lambda, que vai fazer essa função. Quando a gente chamar esse get, esse lambda que vai ser acordado, beleza? Apresentação API usuário, que é esse lambda aqui, tá? Que só tem o retorno aqui 200 e um hello from softable. Fechou? Então vou dar um save aqui. Ok. Beleza, nossa API está estruturada, só que ela ainda não está publicada na internet. Para a gente deploy ela na internet, a gente vem aqui em Actions e põe Deploy API. Então aqui a gente vem criar um novo estágio, porque a gente não tem ainda. Então vou colocar um nome aqui para o estágio, então V1 vai ser a nossa versão 1. E vou dar um deploy. Na hora que fizer isso, beleza, nossa API está publicada. Então aqui estágios, V1, se eu abrir aqui vocês já vão ver que vai abrir uma árvore. E aqui em Get, se eu clicar, você vai ver que a gente já tem uma URL aqui, pessoal. Olha só, uma URL, tá? Se eu pegar essa URL aqui, vir aqui na internet e só colar ela aqui, ó. Então eu só vou tirar esse ID do usuário e vou colocar uma variável qualquer aqui, tá? 1, por exemplo. Eu vou dar um Enter. Vocês vão ver que vai me retornar aqui, ó. Hello from Softable. Por quê? Porque ele está linkando o nosso Lambda. Então o nosso Lambda está online agora para o mundo inteiro, beleza? Eu vou tirar aqui Hello from Softable, vou colocar Hello from Lambda. Vou dar um deploy. Na hora que eu vim aqui, der um reload, lá, Hello from Lambda. Beleza, pessoal? Então, o nosso Lambda está funcionando e agora a gente precisa acessar o banco de dados para pegar o ID do usuário. Então, aqui eu estou tentando pegar o usuário 111, mas ele não existe ainda. Se estiver tentando pegar o usuário 222, ele não existe ainda. Então, vamos colocar essa funcionalidade no nosso Lambda, beleza? Bom, pessoal, então a gente já tem o nosso Lambda aí estruturado. Ele já está na internet através do API Gateway, que a gente criou uma rota para linkar o nosso serviço. Agora a gente precisa interagir com o nosso banco de dados, tudo bem? Então a gente vai utilizar aqui o DynamoDB, beleza? Então eu estou aqui no DynamoDB. Então eu vou criar uma tabela aqui e colocar alguns dados fakes ali, fechou? E depois a gente vai acessar esses dados através do Lambda que a gente criou. Então para isso a gente vem aqui no canto esquerdo, vem em tabelas e a gente não tem nenhuma tabela. Então a gente vai criar uma tabela nova. A gente vai dar um nome para essa tabela, vai ser usuários. A gente vai colocar uma partition key. Eu vou passar bem por cima, tá? Aqui, partition key, sort key. Eu recomendo que vocês estudem, leiam documentações sobre a diferença de partition key e sort key, tá? Mas basicamente a partition key é o ID único ali que a gente vai acessar. Então vou chamar aqui de ID do usuário. Lembra que a gente configurou isso na nossa API, ID de usuário? Então ela vai ser a chave que a gente vai fazer as buscas desses usuários no nosso banco de dados. Aqui está a sort key, então é basicamente ali os dados ordenados, né? Então a gente consegue até usar ele ali como uma chave secundária no banco relacional, vai ter mais ou menos essa ideia, mas a ideia ali é que ele possa fazer a ordenação
dos dados a partir de um atributo. É opcional, então eu vou deixar desabilitado. Para criar uma tabela é importante, pessoal, vocês virem aqui em configurações customizadas e aqui embaixo deixar sobre demanda, tá? Porque aí a gente consegue deixar esse banco mais barato, né? A gente não precisa provisionar ele. Então ele só é acordado quando tem uma requisição de fato. A gente vai vir aqui e criar a tabela. Beleza, a gente criou nossa tabela de usuários. Como que a gente faz para popular essa tabela? A gente vem aqui no cantinho esquerdo e vem aqui explorar itens. A gente vai ver que tem a nossa tabela de usuários aqui. Ela estava com um cache aqui, mas vocês vão ver que não tem nenhum item retornado, tá bom? Então, a gente vai criar um item aqui, alguns itens aqui para essa tabela. Lembrando que o DynamoDB é um banco não relacional, ele é orientado a documentos, então a gente pode trabalhar com JSON aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar um item aqui dentro. Pode ver que ele já vem com a chave ID do usuário, porque ela é obrigatória em todos os itens e ela é única em todos os itens. Então, eu vou colocar um ID de um usuário aqui, por exemplo, 111, e vou colocar alguns atributos desse usuário, como, por exemplo, nome. Então, vou chamar aqui, por exemplo, Victor. Vou colocar, por exemplo, idade. Vou colocar aqui 24. Vou colocar aqui a altura. Então, por exemplo, esses são os dados do Victor. Beleza. Então, eu vou criar o item. Vocês vão ver que já vai ter um item a mais aqui. É só para fins de exemplo, eu vou colocar mais alguns dados aqui. Então, por exemplo, Gustavo. Vou colocar aqui 23, 75. Beleza. E vou criar mais um item aqui. Então, Guilherme, idade 19, 1,75 m. Lá, ele já deu um problema aqui, porque esqueci de trocar a chave primária. Então, já coloquei 222, vou colocar 363. Então, criar item. Beleza? Agora eu tenho 3 itens aqui, 3 usuários na minha base de dados. Fechou. Então, vamos lá. Eu tenho o Lambda criado aqui. Eu tenho o API que já conectou esse Lambda na internet. E aqui eu tenho uma base de dados. Agora, tudo que me falta é aqui eu escrever o código para acessar meu DynamoDB. Beleza? Bom, pessoal, então agora o que resta é realmente a gente acessar o nosso banco de dados. Como que a gente faz isso? É através da documentação do DynamoDB, do SDK da AWS. Para a gente fazer isso, a gente pode vir aqui no Google e digitar DynamoDB Document Client, que é o SDK aqui que a gente está utilizando, AWS SDK, a biblioteca que a gente está utilizando, né? Então, o primeiro item já é a nossa documentação que a gente quer. Então, aqui vocês vão ver que a gente está usando essa documentação e aqui a gente tem alguns métodos. Então, aqui está ensinando como que a gente escreve um código em Node para fazer interagir com o DynamoDB. Você vai ver que tem alguns métodos aqui, como por exemplo, deletar um item, colocar um item no banco, fazer uma query, enfim, dar um update. E basicamente o que a gente quer aqui nesse caso é dar um get. Então eu vou clicar aqui e aqui ele ensina a gente fazer. Então ele fala assim, você tem que declarar ali uns parâmetros, colocar o nome da tabela que você quer, pegar o item da tabela, presta atenção, pegar um item da tabela, pegar um item a partir da key. Presta atenção nesse key. Qual que é a nossa key do DynamoDB? ID usuário, beleza? Então, já para ir pensando. Então, beleza. A gente quer pegar um aqui e depois a gente vai chamar a biblioteca do DynamoDB e ele vai retornar os dados. Então, beleza. Eu vou copiar esses parâmetros aqui e vou colar no meu código aqui, beleza? Então, deixa eu só formatar aqui, que ele acabou bugando. Beleza. Então vamos lá, vamos montar os parâmetros então para acessar. Vou trocar isso aqui para const. Então o nome da tabela que a gente quer acessar. Qual que é o nome da tabela? Usuários. Então a gente vai informar para o nosso DynamoDB, para a nossa biblioteca, quero acessar a tabela de usuários. E a gente quer acessar uma key. Pessoal, lembra a hora que eu estava testando aqui, a hora que eu criei o API Gateway?
que eu setei uma variável aqui, ID usuário, e que sempre que a gente bate na rota a gente informa ela aqui. Então, como que isso aqui chega para mim no meu Lambda? Isso aqui chega da seguinte forma, pessoal. Lembra, isso aqui são paths, são parâmetros que são caminhos. Então, isso aqui são path parameters, né? A gente tem vários tipos de casos aí já envolve um pouquinho ali na parte de HTTP ali e tudo mais. Mas isso aqui são path parameters. Isso aqui é uma variável. Então, o jeito que eu faço para acessar isso daí é da seguinte forma. Eu vou chamar aqui ID usuário. Isso chega para mim a partir do event, né? Que eu informei aqui. Event. Path parameters id usuário. Como que essa variável está chegando para mim no path parameters? Como que eu consigo acessar ela falando id usuário? Porque lá no API Gateway eu coloquei aqui que a minha variável nesse path vai chamar id usuário. Se aqui no API Gateway eu tivesse chamado isso daqui de banana, aqui eu ia chamar de banana e eu ia receber isso na variável, beleza? Só aí para ficar claro. Fechou? Então eu estou recebendo isso daqui no meu evento, sempre que é digitado aqui na URL. Fechou? Então essa variável vai ter o ID do usuário. Então se eu colocar aqui um 1, aqui vai ter um 1. Então beleza, pessoal. Então aqui no meu parâmetro da minha documentação eu estou falando, ó, quero acessar a tabela usuários. E aqui eu estou falando qual que é a chave. Qual que é a chave que eu faço para acessar? Então se eu quero esse usuário aqui, o Victor, eu estou usando o ID de usuário 111. O que eu vou passar aqui nos meus parâmetros é o ID do usuário, né? Aqui no JavaScript, quando a gente só coloca ID do usuário, é a mesma coisa que fazer isso aqui, tá? É a mesma coisa que fazer isso aqui, tá? Para não ficar tão verboso, o JavaScript permite que a gente já coloque direto aqui. E aí ele já faz a chave e valor. Beleza? Fechou. A gente já tem aqui as instruções para acessar um item no banco de dados. Como que a gente faz agora? Como que a gente procede? A gente chama a gente chama nosso SDK, a nossa biblioteca, para acessar esse item no DynamoDB. Como que a gente sabe isso? Olhando a documentação. Aqui ele declara um jeito de fazer isso, mas eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, que acaba sendo melhor e a gente usa aqui, tá? Então lembrando, eu vou chamar aqui response.db, vou colocar um await, a nossa busca no banco de dados ela é assíncrono, então vou chamar de await. Vou chamar aqui a nossa biblioteca declarada, DynamoDB, vou dar um ponto get, porque eu estou fazendo um get no banco, e vou passar os meus parâmetros, que são as instruções que eu tenho para acessar o meu banco de dados. E eu vou dar um ponto promise como função aqui. Beleza? Então isso daqui vai acessar o banco de dados com aqueles parâmetros. O banco de dados vai responder com o item que eu estou pedindo. Então eu vou colocar aqui const usuário e vou colocar aqui response db ponto item, né? Sempre que eu faço uma busca no banco de dados e ele retornar um item, dentro desse retorno aqui, ele vai vir um atributo chamado item, que vai ter o meu dado. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar esse usuário e colocar aqui no meu body. Lembrando que o body da resposta do meu lambda, da minha rota, ele sempre tem que ser uma string. Então, é por isso que tem um JSON stringify aqui, beleza? E é um 200, porque teoricamente deu tudo certo. Eu vou dar um deploy nessa rota. E aqui que a mágica acontece, pessoal. Eu vou voltar aqui na minha rota e vou falar, olha só, eu quero o usuário 111 e vou dar um enter. A hora que eu dou o enter, tá lá. Retornou o meu usuário do banco de dados. Nome Victor, idade 24, altura 1,75, que é exatamente o que está aqui. Vamos supor que agora eu quero retornar o Gustavo. Então vou vir aqui e vou falar, olha, eu quero o usuário 222. Vou dar um enter. Tá lá. Nome Gustavo. Fechou? Só para o desencargo aqui, 363. Beleza, Guilherme. Agora vamos supor que aqui, por alguma segurança, eu não quero que retorne todos os dados. Eu quero que retorne só o nome. Eu não quero que retorne o ID, idade. Como que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso vir aqui nas instruções
do acesso ao meu banco e colocar, por exemplo, uma chave projection expression. E aqui eu informo o único atributo que eu quero voltar. Então eu quero que voltar nome, beleza? Se eu quisesse que voltasse só a idade, eu colocaria idade. Se eu quisesse que retornasse nome, idade, nome, idade. Vou deixar só o nome. Vou dar um deploy. Vou vir aqui na minha função da Enter. Tá lá. Não voltou nada. Por que não voltou nada? Vamos ver. Ah, olha lá. É porque o nosso atributo nome está com letra maiúscula. Então isso é importante também. A gente teve um erro juntos aqui, mas a gente viu que ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então se eu vim aqui colocar com letra maiúscula, dar um deploy. Eu venho aqui, dou um Enter. Então tá lá, nome, Guilherme, beleza? Se eu colocar um 1 aqui, Victor, fechou. E como que eu sei que isso aqui chama Projection Expression? Porque na documentação fala justamente isso. Olha só, se você chamar um Projection Expression aqui, ele vai te retornar a string ali específica do seu atributo, do seu banco de dados, beleza? Bom, fechou pessoal. Só para recapitular aqui, então a gente criou um Lambda, a gente colocou funções, permissões nesse Lambda para poder acessar o Dynamo a partir do IAM. A gente colocou esse Lambda num API Gateway para poder linkar essa função para a internet. E a gente criou uma tabela, uma base de dados de usuários para poder coletar esses itens do banco. Fechou? Beleza. Agora, para finalizar, a gente precisa só de um detalhe aqui que a gente passou, né? Então a gente está dando alguns console logs aqui, né? Quando a gente está programando localmente, a gente dá um console log, a gente geralmente vê esse log no terminal ali, né? Numa caixa de texto. E aqui, onde que a gente está vendo? Sabe que a gente testa aqui, beleza, a gente consegue ver aqui no execution. Mas e quando é a API que está chamando? E quando são usuários, são front-ends, é a internet que está me chamando? Onde que eu consigo ver esses itens para poder debugar o meu Lambda, para poder ver as coisas que estão chegando para mim? A gente faz isso através do CloudWatch. Então a gente consegue ver logs relacionados a esse Lambda no serviço CloudWatch. Então para você acessar o CloudWatch, eu vou tirar, desminimizar aqui. A gente vai em Monitor e a gente clica aqui, Observar Logs em CloudWatch. Então é só clicar aqui, vou trazer para cá. E vocês vão ver um erro aqui, pessoal. O que ele está falando? Olha só, você não tem dados de CloudWatch aqui, você não tem logs. Por quê? Pessoal, lembra que eu falei, o Lambda, para ele interagir com qualquer serviço da AWS, seja o DynamoDB, seja o S3, seja o CloudWatch, seja qualquer um, a gente precisa dar permissões para esse Lambda. A gente não está conseguindo ver os logs no CloudWatch porque a gente não deu permissão para o Lambda colocar logs aqui. A gente só deu permissão para ele acessar o banco, beleza? Então a gente precisa dar mais uma permissãozinha, né? A gente tem uma função lá, a gente precisa dar uma outra função para esse Lambda, né? Uma outra política para esse Lambda, para ele poder acessar nosso CloudWatch. Então, como que eu faço isso? Né? Só lembrando, pessoal, a gente tem uma função, a gente tem uma política dessa função que é acessar o DynamoDB. A gente precisa dar mais uma política que é para ele poder acessar o CloudWatch. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em configuração, a gente vem em permissões. Então tá aqui a nossa função. A gente vem em edit. Fechou? Então aqui está a nossa função. Eu vou falar para a gente ver isso daqui pelo IAM. Então vou fazer uma configuraçãozinha aqui. Então aqui está a nossa política. E eu vou adicionar uma nova permissão. Eu vou colocar uma nova política. Que política que eu vou colocar aqui? A política para você acessar o Dynamo, o CloudWatch, desculpa, ele chama AWS Lambda Basic Execution. Quando você dá isso daqui para o nosso Lambda, você está falando, olha só, pode colocar logs no CloudWatch, beleza? Então eu vou colocar essa política nessa função. Lembrando, uma função é um conjunto de políticas. Eu já tenho a política do Dynamo, vou colocar essa política aqui que vai deixar eu olhar o CloudWatch. Beleza, então tá aqui.
Então eu tenho a política de pegar item do Dynamo e uma política de serviços básicos aqui. Fechou. A política foi atualizada. Então vamos lá, pessoal. Eu vou vir aqui agora na minha função, vou dar um save aqui. Fechou? Aqui está meu lambda. E agora eu vou fazer um novo get através dessa rota aqui. Vamos lá. Fiz um novo get. Agora eu vou vir aqui no CloudWatch dessa função, ó. Vou vir aqui, monitor, visualizar logs do CloudWatch. E agora vocês vão ver que aqui, no dia 20/5, que é hoje, tem um novo log. Então quando eu clico aqui, o que ele vai me retornar? Olha só, Start Lambda With. Tá vendo aqui, pessoal? Então aqui é exatamente esse console log que eu botei aqui, ó. Então ele tá me mostrando os dados da requisição. Aqui eu estou printando um evento, tá vendo? Então aqui ele vai me mostrar justamente isso. Ele vai mostrar os eventos que chegou dessa requisição aqui que eu fiz. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir todo o JSON. Então essa aqui é a requisição web que eu recebi dessa rota aqui, pessoal. Então se eu descer aqui um pouquinho, vocês vão ver, ó, que tem, por exemplo, o Path Parameters que eu falei para vocês. E aqui tem o ID do usuário. Então quando eu acesso Event Path Parameters ID usuário, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando exatamente esse ID que eu estou informando na URL aqui, entendeu? Esse é o princípio. Então vamos fazer um teste aqui. Bom, esse usuário é o meu item, né? Então eu vou colocar aqui um console log item. Vou colocar aqui json.stringify e vou mandar o meu usuário. Fechou? O deploy sempre. Vou fazer uma nova requisição aqui então, com ID 222. Vou dar um Enter. Fechou. Fiz uma requisição, beleza. Essa requisição bateu no Lambda, o Lambda fez as coisas e salvou os logs no CloudWatch. Fechou? Então vou vir aqui no CloudWatch, vou voltar ali pro meu Lambda. Vocês vão ver que tem um novo log. Eu vou clicar nesse log. Aí vocês vão ver que ele vai retornar o log primário ali que eu coloquei. E ele retorna um novo log, item. E retornou o item que foi resgatado do banco de dados. Então, matou. É isso. A gente conseguiu acoplar o nosso Lambda ao CloudWatch. Bom, pessoal, por último, como que geralmente a gente testa as nossas aplicações, né? A gente foi testando aqui conforme a nossa construção, só qual é o jeito um pouco mais adequado de a gente fazer esses testes. A gente pode utilizar ferramentas de requisição, então a gente não vai ficar colocando na barrinha aqui do Chrome as URLs que a gente gerar no API, porque, por exemplo, a gente poderia estar usando uma rota de post que a gente precisa colocar um body, a gente precisa enviar dados para o nosso Lambda. A gente não consegue fazer isso pela URL do navegador. Então a gente pode utilizar ferramentas como, por exemplo, o Insomnia, que é esse ícone aqui que vocês estão vendo. Vocês baixam aí no computador de vocês. A primeira coisa que vocês vão ver vai ser uma telinha assim. Então a gente consegue organizar as nossas requisições. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu consigo vir aqui nesse maisinho e criar um novo arquivo. Então eu organizo minhas requisições. Vou colocar aqui, ó, apresentação software. Beleza? Então eu criei uma pastinha. Aqui dentro eu consigo criar um request. Então eu clico aqui, ó. Ele fala qual vai ser o nome do seu request. Então vai ser pegar dados de um usuário, por exemplo. E aqui eu consigo colocar um método HTTP. Então, por exemplo, vai ser um GET. A gente está fazendo um GET, né? Então eu vim aqui, criei. Então aqui eu consigo colocar algumas informações, como por exemplo a minha URL. Então eu vou colocar minha URL aqui, vou vir aqui, colei, fechou? Aqui eu consigo colocar algumas informações, mandar essas informações para o meu banco, como por exemplo um JSON, tudo mais. Mas aqui é uma forma mais correta de você fazer alguns testes. Então eu vou colocar aqui vou dar um send, ele faz a requisição e retorna aqui do lado, tá vendo? Então eu vou voltar lá no nosso Lambda, por exemplo, vou tirar o nosso projection expression que limita aqui as informações que vou retornar, vou deixar ele retornar tudo. Então vou dar um deploy aqui. A hora que eu voltar aqui no Insomnia, der um send, olha lá, retorna todos os dados. Então aqui eu consigo organizar minhas requisições de um jeito mais adequado. Então, por exemplo, se eu for fazer uma nova requisição, posso vir aqui, por exemplo, inserir
um usuário. Isso aqui seria um post, né? E ele vai ter um body, tá? Vai ser um body que vai ser um JSON. Então aqui teria uma rota que eu falaria, olha só, eu quero inserir um usuário com o nome fulano. E aí eu chamo a rota que é um post que a gente configuraria aqui no API Gateway, entendeu? E aí seria um outro lambda que ao invés de fazer um get no banco, ele faria um put no banco com os dados que eu estou informando aqui no body da minha requisição. Aí isso daqui eu não vou fazer aqui, fica por conta de vocês e desenvolvo isso daí. É um bom teste, eu acho que vai ser um bom exercício, mas acho que deu para entender o contexto aí, né? Bom, pessoal, depois de a gente passar por isso, um pouquinho das conclusões aqui sobre programar na AWS Console aí, né? Como vocês perceberam, existe uma agilidade muito grande aí como vantagem, né? Que seria a vantagem número um aí. A gente tem uma agilidade muito grande, porque a gente tem todo os templates, as interfaces ali que a AWS fornece pra gente. Só vai clicando ali, separando bonitinho, e a gente pode fazer o código ali muito rápido. Então a gente criou aí em 20, 30 minutos, bem rápido, uma API que retorna um dados do banco de dados. Então, por a gente estar no contexto serverless, a gente pode ficar bem orientado à aplicação de fato. Então a gente não precisa instanciar um servidor, criar DNS, IPs, configurar. Não, a gente vai na AWS, clica no Lambda, programa, linka isso no API, linka isso numa base de dados e pronto, está pronto a nossa aplicação. Então a agilidade é muito grande. E a gente tem uma clareza melhor porque a gente está com os serviços ali, então a gente sai clicando em botãozinho, tem os templatezinhos, então acaba ficando um pouco mais claro. Qual que é a desvantagem de programar na AWS Console? A gente tem uma baixa escalabilidade. Então, se a gente for replicar essa aplicação para mais clientes, então a gente cria um produto, uma API, a gente quer replicar para outro cliente que comprou esse produto. Isso é muito difícil. Se a gente quiser adicionar novas features, adicionar novas modificações, é muito complicado, porque a gente não tem uma separação de de dev, de prod, a gente não consegue versionar esse código. E é de difícil manutenção, porque se a gente tem um Lambda ali que ele está em produção ali, tem aplicativos chamando esse Lambda e a gente precisa dar uma manutenção, é muito complicado, a gente não consegue separar em componentes, fazer orientação a objeto, então a gente acaba entrando nesse escopo que acaba ficando um pouco ruim. E é aí que entra o CDK, por exemplo, né? O CDK vocês vão ouvir bastante falar. O CDK vai ser uma biblioteca ali, né, da AWS que a gente consegue fazer código como infraestrutura. Então, tudo isso que a gente fez aí no console, de clicar em botão, iniciar o Lambda, colocar um nome para o nosso Lambda e tudo mais, a gente consegue fazer isso com código mesmo, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, aqui o VS Code, a gente vai programar aqui mesmo, sabe? A gente vai vir aqui e vai fazer códigos. Tudo que a gente faz no console, a gente vai trazer para o VS Code e a gente deploya diretamente na AWS. Beleza? Então, basicamente essas são as conclusões aí desse desenvolvimento e é bom vocês já irem aí gerando esse pensamento aí, sabendo das vantagens, desvantagens de programar na AWS Console. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí. Pratiquem bastante. Ter esse tipo de conhecimento é algo bem legal, assim, bem útil no mercado e acredito que aqui na Softable vocês vão conseguir aproveitar muito bem. E qualquer dúvida, vai perguntando aí, pessoal. E é isso, pessoal. Valeu.